Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conexão Chamas Gêmeas. Eu sou a Kenaton. De novo. Só Nefertiti. Olá, eu sou o Alex. Eu sou Neila. Hoje nós vamos falar, vai ser um vídeo bem interessante, tá? Nós vamos falar uma coisa que é algo que tá todo mundo buscando, na verdade, mas também está nos pedindo, né? Teve vários comentários, amor, que estavam nos pedindo. Como é que vocês conheceram? Como é que foi o começo de vocês? Como é que foi a trajetória até culminar? Despertar espiritual, né? É isso, aí a gente vai fazer, na verdade, uma coisa muito interessante aqui nesse vídeo, que é, nós vamos falar como foi essa busca, a nossa busca por um relacionamento, até a gente se encontrar, e em paralelo, como também foi, da mesma maneira, uma busca por autoconhecimento, né? Então é o seguinte, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, aperta no sininho, eu garanto, esse vídeo aqui vai ter revelações, vai ser muito bacana, né? Vai ser bem interessante, então fica até o final, tá certo? Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, nós vamos começar com ela vai começar a contar como foi nessa tua busca. Vamos fazer aqui vamos voltar, o que tu acha? Voltar 5 anos, 3 anos, o que tu acha? Como é que... 5. 5. Então tá, olha aí, vamos fazer então essa busca de 5 anos, tá? No tempo, até chegar nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, tá certo? Vamos lá? Vamos. Vocês já sabem da minha história, da minha infância, que eu cresci numa igreja evangélica, eu passei por tudo aquilo, que tem um vídeo aí, que é o meu relato, né? É o relato Já isso. tem muita coisa ali, então eu não vou repetir. Passem lá e assistam. Aí ali em 2019 foi quando eu me separei de fato. E eu comecei a buscar, a receber informações, assim, a fazer questionamentos a respeito de Deus. Que eu fazia esses questionamentos, mas eu tinha um pouco de medo de questionar, porque quando a gente cresce nesse ambiente que eu cresci, a gente é meio que treinado para não questionar, a gente só tem que aceitar tudo que é ensinado, baixar a cabeça e amém. E aí eu comecei a ter esses questionamentos, porque eu ficava pensando, e muitos questionamentos que eu já tinha antes, mas eu não tinha coragem de falar. Por exemplo, Deus é o mesmo do Velho Testamento e do Novo? Porque eu aprendi que ele é imutável, ele não muda e que Deus é amor. Aí a gente vê lá no Velho Testamento que ele mandava matar todo mundo, fazer guerra, matar as criancinhas, como diz o professor É que nem Couto, né? eu tava pensando no professor agora, Gente, eu falando, falo muito no professor Hélio Couto, porque é, é o velhinho eu do assisto o TACAP. professor Hélio Couto desde 2021, praticamente todos os dias. Eu já assisti aquele Caminho das Palestras, estava ontem assistindo, É, a gente então eu estava já ontem perdi as assistindo até, contas. então... Então a gente está sempre assistindo, né? E, e aí eu me questionava muito isso, né? E isso foi esclarecido realmente, veio, né, que não era o mesmo Deus. Isso que eu tô falando é polêmico, posso ser apedrejada ou queimada em Em praça praça pública. pública, mas... Mas, gente, olha só que incoerência. Vamos usar aqui a inteligência. Eu não sei por que eu tô cantando isso. Pode contar, porque se tá contando, Acho porque que tá tinha nada vindo. a ver. É, mas tá vindo, mas é que tem que Ai, ser, que às vezes eu, né, dou é, umas viajadas, gente. Então, é que tem que ser falado. calma que eu vou chegar lá. Se tá vindo é porque tem que ser Tem um falado. contexto. E aí eu entendi que Deus, ele não era aquele Deus. Ele era em alguma, tipo, às vezes era, mas às vezes não. A maioria das vezes não. Eram deuses, eram seres que falavam com o povo, né? Porque o Deus verdadeiro, aquele Deus, porque assim, ó, vamos voltar. Jesus, que veio ser o exemplo, ele disse assim: quem vê a mim vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Eu e o Pai somos um. E aí tu vê Jesus dizendo assim: se o teu irmão bater numa face, tu dá outra. Se ele te pedir a túnica, dá também a capa. Se ele quiser que tu ande uma milha, vai com ele duas. Dá quem Isso. te pede. E tudo aqueles lá que eu já falei até em outro vídeo, eu acho, para lerem Mateus 5, 6 e 7, todos os dias, até Leiam. aquilo ali entrar no coração. Porque quando a gente lê só uma vez, fica na mente. E por isso que o ensino é por repetição. A gente tem que ler. Eu, por exemplo, eu Isso. li tantas vezes que sei decorado, mas praticar mesmo faz pouco tempo. Sim, é. E só que aí, se tu for comparar esse Deus que Jesus fala no Novo Testamento, ele não tem nada a ver com aquele Deus do velho, gente. Não tem, não É muito tem diferente. explicação num negócio desse. As pessoas aceitam aquelas guerras como se, tipo, o povo, os judeus fossem melhor que os outros, entendeu? Que os outros são seres que mereciam ser condenados, mortos. O povo entrou lá e tomou a terra
matou todo mundo, entende? Invadiam, faziam guerras e mais guerras em nome de Deus, dizendo que Deus, o Sim. Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador que mandou. Aham, imagina. Eu, sinceramente, eu não acredito nisso, tá? Eu acredito no Deus de amor. Que tem como a gente conseguir morar todo mundo num lugar pacífico, pacificamente. Porque a guerra continua até hoje, mas aí agora não é mais. Deus não manda mais fazer guerra, né? Porque Jesus veio e mudou. Não mudou, né? Jesus veio, falou, mas parece que 2000 anos depois, ninguém entendeu nada. Me continua lembrei porque que igual, eu cheguei cara. nesse assunto. Porque comecei a fazer esse tipo de questionamento. E aí eu comecei a fazer questionamentos a respeito do inferno eternamente, a respeito do segundo casamento, do adultério. O que realmente faz sentido? O que Deus pensa a respeito disso? Deus é tão ruim assim? Porque eu fiz outra comparação, né? Isso tragam para a vida de vocês. Eu fiquei pensando, se o meu filho, e Deus fala também, né? Se vocês, sendo mal, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará tudo aquilo que vocês pedirem, o Espírito Santo. E eu fiquei pensando, eu nunca castigaria meu filho por um motivo, Imagina. por ele, por exemplo, querer ser feliz. Eu não lançaria meu filho no inferno, ou numa cadeia, ou numa prisão. Sim. Vamos pensar em penas mais leves, né? Porque Deus o castigo eterno. É eterno. O inferno é eterno. E eu falei, não, isso não tem sentido, não. Não tá certo, não é que eu não acredite que exista um lugar, tá? Mas aí depois, isso eu acho que é vídeo, nem é vídeo para não é. Mas a gente faz um outro vídeo falando sobre essas questões até de crenças inferno, e paradigmas. De céu, se existe, se não existe, o que é, se é eterno, se não é eterno. Mas enfim, eu cheguei à conclusão que não, isso também não faz mais sentido. E aí eu comecei a aprender, né? Comecei a estudar. E quando a gente questiona, por isso que eu falo, sempre façam perguntas. Questionem, porque as respostas vêm. Eu nunca tinha tido uma resposta porque eu não tinha nem coragem de perguntar. Eu ficava com aqueles questionamentos, aquelas dúvidas. Medo da resposta, né? Não, naquela época, talvez. Não era medo da resposta. Eu não tinha, eu tinha medo de perguntar, de pois duvidar, clareza, porque se eu talvez. fizesse um questionamento, eu estaria sendo rebelde. Pois é. Porque eu já era, desde adolescente, taxada de rebelde, Sim. Né? Sem ter feito nada, só porque eu tinha namorado, só porque eu me apaixonei. Aí eu fui, que eu já contei pra vocês, que eu fui exposta na igreja várias vezes, porque entrei em disciplina, eu não contei os detalhes. Mas era assim, tipo assim, ninguém podia falar comigo por 3 meses, eu tinha que ficar isolada. Bom, enfim. Aí a gente é bizarro. E aí tá, e daí começou o meu despertar. Eu, apesar de ter toda essa base espiritual, essa base do evangelho, que também eu sou muito grata e eu uso até hoje, né? Porque ali eu conheci todo o ensino, todo o evangelho, toda a vida de Cristo. E eu sempre fui muito apaixonada por ele, por Jesus, né? Eu nunca me afastei dele, de fato. Na verdade, eu me afastei, mas ele nunca se afastou de mim. Sempre esteve ali. Isso é importante cuidando ressaltar. E me orientando. E me guardando. E aí começou aí o meu despertar. Então eu comecei a ver vídeos de meditação, aí foi quando eu fiz um treinamento de mentalidade com uma pessoa aí famosa no mercado, nas redes. Só que aí dali, na mesma época, foi quando eu conheci a ressonância, conheci o professor Hélio Couto. Comecei a fazer a ressonância em novembro de 2021. 2021, né? Tu me falou para 2021 isso. E a partir dali, e aí eu tava nessa questão, eu não pensava muito em relacionamento, tá? Porque eu já tinha conhecido a pessoa que eu fiquei por um tempo, por 3 anos. Só que era um relacionamento, eu já falei pra vocês, muito tóxico, muito conturbado, mas eu não tava muito preocupada em resolver isso naquele momento. Naquele momento eu queria, eu tinha descoberto um mundo novo, né? Eu tava aprendendo sobre a criação da realidade, sobre o eu sou, sobre quem eu sou. Era literalmente autoconhecimento. Porque eu tinha estudado a vida inteira, mas não tinha ideia de que eu criava a minha realidade. Eu nunca tinha achado isso na vida, assim. Eu sabia que eu tinha que pedir pra Deus, ficar pedindo, só que eu sofria, porque nada acontecia. Porque eu vivia naquele... E aí a pessoa, por que Deus não te dava? Se tu era boa, tu era temente a Deus, tu tinha um casamento certinho. Porque o sentimento que estava dentro de mim era de rejeição, era de escassez. E o que eu aprendi é que a gente cria o que está dentro de nós. Deus já criou tudo. Já está tudo criado.
Ele não precisa mais criar nada, já está tudo feito. Você só escolhe o que você quer viver, de acordo com as crenças que você tem dentro. Por isso que eu falo, é muito importante limpar essas crenças, passar por esse processo de limpeza, de autoconhecimento, de cura e aceitar que você cria sim a sua realidade. Então, se você está num relacionamento ruim, é porque você está criando, não é Deus que está permitindo, porque Deus permite tudo. Se você quiser pegar né, e sair ali alguém, Deus não vai ir lá e impedir, te segurar pela mão. Não, você tem livre-arbítrio para viver o que quer. Só que depois você vai colher as consequências daquilo que você fez. É simples assim a vida. É simples assim mesmo. Então, quando a gente está no vitimismo, e eu era uma vítima, eu me sentia vítima. E foi ali em 2019 que eu assumi a responsabilidade da minha vida, porque alguém chegou e disse para mim, alguém, né? Não alguém fisicamente, nas redes. Você não é vítima, você não é vítima. Tudo que acontece na tua vida, tu permite. E aí a gente não quer aceitar isso. Por mais duro que seja, né, no primeiro momento. Falei, como assim? Como assim? O cara me rejeitou tantos 10 anos. E eu fiz tudo certinho e eu não sou vítima. Eu que criei esse casamento. Foi. Aí eu aceitei. Quando eu comecei a aceitar, eu comecei a acessar novas informações, novos conhecimentos. Comecei a fazer ressonância. Quando eu comecei a fazer a ressonância foi quando eu entrei nesse mundo das energias, das terapias holísticas, do conhecimento da realidade última. Ainda tem muito, muito, muito que aprender, mas cada mês... É que assim, gente, é uma coisa muito louca. Simplesmente as informações chegam. Eu não precisava sair buscando. É sempre assim. Eu via alguma coisa e, opa, aquilo ali, pá, me chamava atenção. Aí eu ia ali. Que nem quando eu comecei a fazer radiestesia, foi a primeira coisa que me interessou. Até porque a menina A primeira ferramenta que apareceu pra ti, né? Que ensinou a radiestesia, ela fazia ressonância. E como eu sempre fui muito desconfiada com essa parte energética, por causa dos espíritos, porque eu não fico, não acho que todo espírito a gente tem, não, tá tudo... Esse aqui era um assunto nosso, assim, que... Como ele não veio do meio que eu vim, ele veio do meio oposto. Não, era bem diferente, mas interessante depois esse contraponto, né? Aí eu falava, tu tem que ter cuidado com os espíritos, porque não é todo mundo da luz que tá aqui. Não, mas estão todos para ajudar. Eu falei, não é assim. Abre teu olho. Abre o olho. Cuidado, porque aí tem várias incoerências que eu conversava com ele, que depois ele acabou entendendo que realmente é. E eu também cedi um pouquinho, que também não precisa ser tão desconfiada assim, né? A gente eu descobri que existe um jeito de a gente identificar quem é e que não é da luz, né? A gente consegue perceber quando a gente tá com mais clareza. Simples assim. E aí veio a radiestesia, aí depois eu estudei a biorressonância, aí depois eu comecei a ler livro, foi muito mais dos livros que eu li. E assim, eu não fiz milhares de cursos. Na verdade, o curso mesmo, acho que eu só fiz 2 ou 3. O conhecimento que eu tenho, ele é empírico. Foram 3 cursos, eu acho. Depois a gente vê isso. Foram 3 cursos. Dos livros que eu leio, aí eu fui associando os conhecimentos, aí vinha informações. E eu fazia sempre meditei, porque como eu já orava, para mim meditar ficou muito fácil. Porque eu sempre orei, então para mim é como se fosse uma responsabilidade que eu tinha, né, de estar em contato com uma espiritualidade. E aí eu comecei a entender sobre a meditação, eu comecei a perceber a diferença que fazia quando eu meditava por mais tempo que eu falo, não um tempo de meditação no dia, mas uma sequência de dias. Isso. Porque o efeito é assim, às vezes tu medita num dia, tu não percebe nada, no outro também não. Mas só que a longo prazo, isso é assim, é transformador, gente, de verdade. Não, é incrível. Por isso que tem que persistir na meditação. A meditação diária ela é fundamental também como uma ferramenta de limpeza do nosso corpo duplo etérico, por exemplo. Como nós temos 7 corpos, né? Mas isso veio um outro papo, né, agora. Mas ele é uma ferramenta importantíssima de limpeza. Ela é de limpeza, de crenças também, tá? Claro, limpeza no geral. A meditação, ela limpa crenças e dá saúde pro corpo físico. Porque a gente consegue captar prana, ki, energia cósmica, chama como você quiser, é a mesma coisa. Por isso que tem aquela... Que é o que faz os nossos órgãos funcionarem. Aquela técnica tibetana. A pranayama. É mais ou menos isso. E isso é muito real, tá?
E isso eu estudo bastante, porque como eu sou da área da saúde, quando eu comecei a entender como que as doenças se instalam no corpo, e então isso aí eu fui desenvolvendo, né? Tanto que eu tenho um protocolo de saúde, de física, só que como não é uma coisa só, o emocional, o físico, as camadas sutis, né? Sim. A camada etérica, a camada mental, a camada emocional, o astral e o Isso. físico. Na verdade, eles estão tudo no mesmo plano. Isso. Só que eles têm densidades diferentes. Por Vai isso que eles sutilizando. conseguem habitar no mesmo lugar. Por exemplo, é que é tipo da lei da física, né? Que dois corpos não podem... Ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas nesse caso, dá, porque eles têm densidades diferentes. Eles estão ocupando o mesmo lugar, só que eles têm frequências diferentes. Então, quem acha assim, sim, o corpo é grande, a aura é grande, mas as camadas, elas não estão separadas. Elas estão juntas. Todas unidas. Só que em frequências diferentes. Então, a frequência mais densa é essa física aqui que a gente percebe nessa 3D, que é o nosso corpo físico, né? Daqui de Gaia, da Terra. Sim. Soma. Chama-se Eu Soma. faço umas viagens, né, gente? Quando eu começo a falar de saúde, assim, eu adoro. Mas é bom porque... Eu falaria aqui o vídeo inteiro. A gente vai fazer depois um vídeo somente desse tipo de assunto que é interessante, né? Pra todo mundo, né? E aí eu comecei a estudar isso aí. Aí começaram a aparecer novos conhecimentos para mim, que são as frequências de cura, que as plantas, a energia das plantas, a energia dos óleos essenciais. Só que como eu sou uma pessoa muito racional, eu tinha que entender isso cientificamente também. Não dava para ficar só na... Como é que é? No plano abstrato, Na no plano abstração. no plano das Que nem ideias. o Alex. O Alex chega pra ele e diz assim, olha, essa pedra aqui... No plano platônico, no mundo das ideias. Chega pra Alex, Alex, essa pedra aqui, se tu colocar ela aqui no teu chakra, tu vai abrir o teu terceiro olho. Aí eu falei, não, tem que ter uma justificativa pra isso. Não, isso aqui não é assim. Tudo bem, eu até acredito. Mas por quê? Então, esses conhecimentos vieram pra mim, porque eu acho que tinha que saber, senão eu não ia conseguir, eu não acreditava. Sim. Até quando eu fiquei muito tempo parada na radiestesia, porque eu via aquilo tudo, eu via que fazia efeito. Mas lá no fundo, assim, eu falei, cara, eu não sei se isso aqui tá fazendo efeito. Porque, né? Tem que ter um negócio. Ah, tá, tudo bem que tem uma frequência. Tá, mas como é que é esse negócio? Aí veio, depois de um ano, eu acho, eu acessei as informações. Aí eu li livros, agora tá explicado, e tá muito explicado. E a consciência da gente abre pra gente entender essas coisas. Então, é muito óbvio pra mim, entende? Que não faz sentido a gente tomar remédio. Hoje, e eu sou farmacêutica, pra quem não sabe. Mas eu sempre fui meio, assim, do contra. Eu sempre quis uma saúde mais só que era de alimento. Hoje não. Alimento também, porque ele nutre o nosso corpo, né? Mas principalmente do equilíbrio, do emocional, porque doença é de fator emocional. Sim. O corpo, as doenças no corpo, elas não vêm de problemas físicos. Os problemas físicos acontecem, eles estão sinalizando que está havendo desequilíbrio nos outros corpos. Porque primeiro acontece nos outros corpos. E depois vai descendo e somatiza, por isso a energia vital, ela tá bloqueada, ela tá entrando, tipo assim, ela deveria entrar com a torneira aberta, tá entrando conta-gotas. E aí começa a desequilibrar os órgãos, porque é ela que faz os órgãos funcionarem. Aí tem toda uma estrutura bem complexa, mas fácil de entender, porque dá para simplificar, né? Você não precisa saber detalhes, você não sabe por que o celular funciona. Não precisa saber montar um celular para usar. Por que a TV funciona? Mas eu precisava saber como que isso funciona, né? Como é que um gráfico, por exemplo, um gráfico radiônico, radiestésico, cura uma doença. Eu falei, não. Aí eu entendi. Que ele tem uma geometria sagrada, que aquela geometria tem informação, ela vive numa determinada frequência, tudo é frequência, ele entra no vibração campo, e energia. tem todo Mas não é obrigado a saber disso, não, é que eu sou curiosa nesse assunto, né? E então foi isso. E aí eu fui desenvolvendo, eu fui estudando, aí foram aparecendo os novos conhecimentos, ainda aparece muita coisa. Gente, quando eu falo para Alex, meu Deus do céu, às vezes eu quero parar tudo, só ficar estudando, porque é muita coisa, sabe? É muita coisa. Mas... E aí a gente começa a sonhar, a gente começa a perceber, a receber intuições. A minha intuição, por exemplo, eu não vejo, mas eu ouço muito. Até a clareaudiência, né?
Eu não ouço assim que nem o Alex tá falando, tá? A gente não viaja. Mas é uma voz dentro da minha cabeça, como se fosse eu falando, fosse um pensamento. Mas eu sempre tive isso, só que eu não acreditava porque eu achava que era eu pensando. Só que depois que eu comecei a estudar, mas eu tô falando demais? Não, continua. Tô, não tô? Continua, que é importante. Tudo que tá chegando aqui para esse vídeo é o que o pessoal precisa saber. É que, ai, gente, tá. Não tem problema. Não tem problema que aí depois eu vou parafrasear Voltaire. Falar é cortar palavras. Então depois a minha parte tu vai ser a responsável tudo explicadinho e o meu vai ser Eu não sei resumir. Não sei pontual. até. Tá. O que tá falando mesmo? Tu estava falando dessa questão de toda essa tua busca da tua incredulidade em questões energéticas, como tu é uma pessoa racional do elemento terra, ela é de Capricórnio, então vocês já viram, né, que ela tem toda essa questão Me lembrei. da certeza, Desculpa. enfim. Senão eu esqueço de novo. Bora, vamos lá. Era da intuição, como é que Isso. eu sempre tive, só que eu não acreditava que era eu que estava pensando, eu achava que era eu que estava pensando. E eu comecei a testar, porque uma vez aconteceu muito forte e estava acontecendo aquilo que eu tinha pensado. E aí eu falei, acho que esse negócio aí não é eu não, acho que eu tô captando alguma coisa. Tá E aí se é abrindo muito aí. forte, isso é muito forte, é tanto que às vezes, até com o Alex já aconteceu, de ele vir me falar uma coisa e eu falei, tá acontecendo, tá. Não tá, eu falei, tá, não tá, tá. Tu pode negar a vida inteira, eu Sim. sei o que eu tô Aí sentindo. depois de respirar, parar um pouco. É verdade. Tá. Porque às vezes nem a pessoa, nem ele sabia que ele tava meio que pensando aquilo, sabe? Que ele achava que não tava, mas tava. Porque eu não duvido mais da minha intuição. E sempre dá certo. Até agora esse vídeo tem vários ensinamentos, vocês vão ter que assistir de novo. Tem muitas coisas que estão sendo pontuadas aqui dessa busca de autoconhecimento. Tá? E vai culminar na questão do relacionamento em si, né? Sim, é. E aí eu tava nessa busca, e aí tá, eu falei, não, agora eu quero, né, curar. E aí eu comecei a ver que muita coisa em mim ainda tava travada por causa de questões de relacionamento mesmo, porque quando eu fui consultar isso, eu queria falar de trabalho, porque vocês viram que agora eu só falei de trabalho, Tem de um porquê tudo despertar, eu não isso. estava preocupada com relacionamento, porque eu estava num relacionamento. E aí quando eu fui, e como eu estava na busca de me curar, eu não sabia direito o que eu tinha que curar, mas eu sabia que Existia a estava busca da acontecendo cura. limpezas, né? Aí na consulta que eu fiz, só falou de relacionamento, mas só falou de relacionamento, que eu já contei pra vocês lá atrás, no outro vídeo. Isso. Aí até eu disse pra ela assim, falei, cara, mas eu queria saber de trabalho. Ela, mas Não é, tá aqui a mesa. não é essa a mensagem aqui. A mentoria, tu tem que resolver isso, a mentoria senão o teu trabalho, tanto que ela disse depois, tu tem que resolver isso, senão o teu trabalho não vai fluir. Não é. Enquanto tu não resolver, porque tá relacionado. Aí ela falou da minha energia da Kundalini, um monte de coisa. E aí tá, aí depois eu passou um ano, trabalhei algumas coisas, melhorei, mas ainda não tinha E muitas coisas, 100%. Começaram também a se descortinar, o véu foi saindo, foi caindo, né? De muita coisa, principalmente na área de relacionamento, né? No teu caso, né? Sim. E falando, isso, gente, foi o meu processo de como eu virei terapeuta, como eu comecei a estudar. E o meu processo de cura foi assim, eu não tenho como detalhar coisas, porque não é uma coisa só. Quem pensa assim, eu vou curar, é um processo mesmo, entendeu? Demora. Pode ser rápido, mas é que nem a gente ouviu ontem, né, na palestra do professor de Akhenaton. Assista. Se ele pegar uma mangueira e sair limpando tudo de uma vez, vai voar braço, cabeça, tudo, entende? A catarse, quando é de Que às vezes a imediata, a gente não catarse tem é inevitável. condições, tem que ir limpando aos poucos. Só que quanto mais a gente limpa, mais rápido a limpeza acontece, as limpezas mais profundas, porque a gente já sabe como fazer, a gente já entende o processo, a gente já conhece perceber, a gente já começa a perceber as emoções, os sentimentos. Por exemplo, um sentimento de raiva não faz mais parte da minha energia. Então, se surgir uma raiva em mim, eu tenho que parar. Opa, Tem alguma coisa aí. tem alguma coisa. Por que eu tô sentindo raiva? É. Porque isso não faz mais parte. Inveja, raiva, melancolia, tristeza. Gente, eu nem sei mais o que é se sentir triste. Eu eu era triste. Não é que eu me sentia triste, eu era triste. Eu não tinha alegria de viver.
E quando eu ouvi as pessoas dizendo, você tem que se sentir alegre, assim como eu digo para as meninas que eu atendo, vocês têm que se sentir alegre, eu entendo que elas não entendem. Mas eu falo porque é importante elas saberem que elas têm que se sentir alegre. Porque quando elas se sentirem, eu sei que vão se sentir, elas vão saber. Agora eu me sinto. Agora tá se sentindo leve. Porque é uma coisa interna mesmo. Não vem de fora. E o amor, ele não vem de fora. E é preciso entender isso também nesse processo, sabe? Que essa carência, esse sentimento de pertencimento, isso tem que ser de você para você. É clichê, mas é verdade. Mas eu tenho que perceber isso de uma maneira profunda. Você não vai receber amor de fora. Não vai receber amor do seu filho, do companheiro, dos pais, porque o amor tem que ser de você. Você tem que se amar. Quando você se amar, aí você vai entender. Aí você vai entender, Neila, mas como é que eu me amo? Não é só indo no salão, fazendo a unha, fazendo preenchimento, fazendo plástica. É se acolhendo. É se priorizando e principalmente dizendo não. Inclusive, já vamos falar que, meu Deus, eu não calei a boca. Mas muito importante esse gancho. Mas muito importante esse gancho. No próximo vídeo, a gente vai falar de como se tornar uma pessoa irresistível, de alto valor. E tem assim como ser atraente. E tem um segredo que nós vamos contar isso no próximo vídeo. Porque até isso aqui já tá ficando longo. Já tá quanto tempo aí, amor? 26 minutos já. Tá bom. É. Só que é vídeo de 1 hora. É praticamente um podcast, né? E... deixa eu ver. Não, acho que tinha mais um negocinho ainda. Porque aí eu cheguei nisso, tá. Aí eu fui perceber que eu tinha que curar essa parte de relacionamento, que eu achava que tava tudo certo, tudo ok, não, tô me relacionando, encontrei um cara, né, que, tipo, era melhor que meu marido, evoluí, tô top, mas aí começaram a vir os problemas. As verdades aparecem. E aí eu não sei se foi pior ou pior, mas foi ruim do que eu já tinha. E aí eu falei, é outro processo, né? Que eu tive que passar por outro processo. Eu tive que olhar de novo pra dentro de mim, enxergar. Autoconhecimento, autodescoberta. Porque eu de novo tinha atraído um relacionamento ruim, que no início parecia bom e se tornou ruim. E aí eu entendi. Eu fui entendendo. Foram curas pequenas curas, sabe? Até que a gente vai curando pequenas coisas. A gente não faz de uma hora pra outra. Quando acontece aquele negócio lá, virou, a vida mudou. Gente, mudou do dia pra noite. Minha vida mudou do dia pra noite. Tu tá passando por um processo já, ó. Esse dia pra aquilo noite. Ali foi o último tijolinho que tu colocou. E aí, ficou pronta a construção. Mas olha o tanto que tu teve que fazer de trabalho pra tu construir um castelo, uma casa boa, bonita. Ela não aparece assim. Isso aí é o que o professor fala, né? Do pensamento mágico. Quem acha que vai vir. É tanto que eu falo, as meninas que vêm pra mim, tem que estar cansada. Tipo assim, eu tô de saco cheio, eu cansei de sofrer, aí vai receber ajuda. Porque quem não quer se transformar, não dá. Porque eu não faço... A cura é sempre interna, é sempre de dentro não ponho o curativo. Não é band-aid. O negócio é pra curar. Você tem que ser transformado. Não é paliativo. Só vai mudar se for não é paliativo. Não. Porque foi o que aconteceu comigo. E é só isso que eu tenho pra dar, né? É uma transformação. Não que eu transforme, gente, eu não transformo ninguém. Eu ensino, eu mostro o caminho. Olha, se tu fizer por aqui, por aqui, por aqui. É como Jesus Cristo fez. Cara, não é querendo se comparar, mas guardar as devidas proporções, mas um excelente exemplo. Era isso. Tu não achava que Jesus curava até tem aquela... Ele sempre perguntava, a tua fé te salvou. Você seja conforme a tua fé. Tem até aquela questão, até que o professor fala, né, no vídeo da questão do centurião que chegou, né, pra Jesus e disse, eu tô com um filho muito doente, muito doente. Aí até Jesus disse, né, tu sabe até melhor do que eu, né, contar. Ele disse, onde é que tá seu filho? Começou a ele, não. Aí o próprio centurião romano disse, não. Não precisa que tu vá na minha casa, basta uma palavra e ele será curado. Porque ele cria, né? É isso, entendeu? Em ordens. Ele sabia. E aí, né, depois disso, eu tive aqui, vocês sabem que eu tava nesse relacionamento, aí depois que eu comecei a se despertar de cura do meu feminino, porque o que eu comecei a curar agora? Nessa segunda fase, né? Primeiro eu me separei, primeiro tava me espiritualizando, aí eu comecei a curar agora o meu feminino. Era a cura do meu feminino, eu era muito macho. Muito macho.
Mas era. Tu, em vez de ser Maria Bonita, tu era o Lampião. Eu era muito masculina, assim, muito yang, né? Vamos falar bonitinho. Energia yang. Ai, acho que eu bati aqui. Tá funcionando. E eu tinha que curar meu feminino. Eu tinha que curar umas maldições de, sei lá, de quantas gerações para trás de mulheres feridas, mulheres dominadoras, mulheres traídas. E eu tinha que resolver isso aí. Tinha sido meio que para isso que eu vim, sabe? Eu entendi. E eu tinha que quebrar esse padrão na minha geração. Eu já expliquei isso também no outro vídeo, eu citei isso, né? Sim. E é ali que eu comecei a cura do meu feminino. E nessas, e como vocês sabem que não é de uma hora para outra, né? A gente vai curando aos poucos, curando aos poucos. Fiquei naquele separa e vem, até que eu me defini que eu ia me separar. Conheci o Alex aonde? Ah! Que todo mundo quer saber, já Que perguntaram. tava todo mundo assim. Onde é que vocês conheceram? Porque a gente tava todo mundo numa busca de relacionamento depois. Que até depois eu vou contar o gancho da minha parte, assim, né? A questão, a gente tava numa busca. Todo mundo sempre busca alguma coisa. E todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Diz a música, né? Então, só que olha que interessante, quando a pessoa ela está curada, essa busca ela é muito... Você consegue as respostas de forma muito mais real e de acordo com a sua energia, porque semelhante atrai semelhante. Né? Que é a diferença daquelas pessoas que buscam de forma aleatória só alguma coisa, talvez até fugaz, né? E tem muita gente que está aí numa questão muito mais de frivolidade. Ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se você busca alguma questão de um relacionamento de alto valor, tu quer se relacionar com alguém de alto valor, é o que a Neile estava dizendo até agora. Toda a busca dela de autoconhecimento foi para ela se autovalorizar e ser uma pessoa de alto valor. E mais do que isso, como é que uma pessoa de alto valor é? Uma pessoa que se conhece, que está curada ou está nesse processo e tem essa consciência, porque tudo é essa questão, né, amor? É tudo uma questão de compreensão. Caso contrário, o que vai acontecer? Você vai ficar aqui, ó, pipocando, pulando, né? Pulando de relacionamento em relacionamento e não entendendo por que, de alguma maneira, você está, de uma forma, buscando algo fora, que, na verdade, a verdadeira busca é aqui dentro. Né? Então, acho que foi o que acabou acontecendo conosco, né? Não vai contar? Oh, claro. Nós nos assim, ó, acho que vamos já fazer um gancho agora contar a minha parte, né? Agora chegou na minha parte. Tá, mas é o seguinte, nós nos conhecemos, como todas as pessoas dessa geração de agora, ou também nem tanto, mas uma coisa da época, num aplicativo de relacionamento, porque tava todo mundo buscando alguém, querendo encontrar alguém. Independente do artifício, né, que tu queira para encontrar alguém, o mais importante é isso que a Neila falou até agora, e agora eu vou contar, acho que eu vou começar a contar a minha parte. Deixa eu só contar um detalhe Então, disso, bem rapidinho. Quando eu vi o Alex lá, eu nunca saí dando like em todo mundo, né? Porque eu sempre selecionava. Então, quando eu vi eles dar tarô, espiritualidade, opa, achei! Aí eu passou o quê? Uns 2 dias, eu falei, meu Deus do céu, sabe aquele rapaz? Aquele rapaz grisalho? Não vai, né? E curti. Aí curtiu. Ai, falei, opa, deu lá, porque aparece na notificação. E nada dele me mandar mensagem. E não é pior, né? Sempre foi assim desde o início, tá? Vocês viram lá no outro, né? Que eu achava que ele era. Pois é, desde o início. Aí passou acho que uns 2 dias, não deu oi. Eu falei, eu vou dar oi, pelo menos, né? Porque eu queria saber da questão espiritual. E tu escutou um chamado de alguma forma. Porque eu achei um rapaz bonito, que falava o mesmo assunto que eu. Falei, eu vou pelo menos conhecer, porque eu realmente precisava de alguém para conversar. Eu estava passando por um momento de transformação, de mudança de pessoas. As pessoas que eu conhecia, ninguém falava disso. Eu não tinha ninguém para falar. O que eu tinha era pessoas da TV, do vídeo, da internet, que eu não tinha acesso a essas pessoas. Sim. Até as amigas que eu tinha feito novos amigos no curso que eu tinha feito, morava no Paraná, a outra em São Paulo, então... Ninguém era daqui, né? Ninguém era daqui. E aí eu falei, eu vou dar oi pra ele, assim, despretensiosamente, né? Isso. Aí ele respondeu e tal, aí depois nem sei, passou acho que umas 3 semanas, a gente ficou falando de Hélio Couto, mandei vídeo de hipnose pra ele. A gente começou a trocar figurinha. Bem de amigo, assim, sem... Nós tínhamos muito assunto em comum, muitas... Mas nada de, tipo assim... Mas eu sabia que eu queria falar com ele, porque eu gostava.
Gostava de estar com ele, gostava de Eu estar também. perto dele, gostava do assunto, da companhia, tudo. Na companhia ainda não, porque não tinha visto, mas A não gente sei trocava, explicar, a gente gente. conversava muito, mas tinha uma conexão, né? Sim, eu ficava, é como se eu ficasse assim esperando ele me mandar uma mensagem, mesmo que eu tivesse com outra pessoa. Eu ficava esperando É, ele se manifestar, eu não ficava atrás, nunca fiquei, mas eu ficava esperando, assim, que, né, se ele sim. tivesse, É. se ele mandasse, eu respondia. Mas aí quando a gente foi se ver a primeira vez, eu fui porque eu tava bem mal, bem bad aquele Ah, dia, assim, ó, uma bad. é muito emblemático. Eu lembro até do dia, né? Que foi 15 de abril. Foi. Aí ele, Eu ah, sei até o vamos. dia. Aí ele resolveu, porque toda vez ele falava, um dia a gente que assim, um dia a gente marca, assim, tá, tchau. Quando eu ia falar, ele já tinha. Aí eu, tá, e um dia ele, vamos comer um sushi, não sei o que tal, bater um papo, vamos falar da ressonância, né? Claro, Falar já do que a gente Visual Coach, temos assuntos em comum, espiritualidade. vamos agora fazer isso ao vivo, né? É. Aí eu, pai, eu não tava afim, sabe? Eu falei, ai. Falei, bom, comer um sushi de graça, né? De Pelo graça. menos, pelo menos Gente, sincera é. eu sempre fui assim, ó. Eu ia no encontro, eu me arrumava, eu ia montada. É sério, eu fui com um camisão solto, uma calça Roxo, uma preta, calça preta, uma bota preta. a maquiagem básica, assim, só pra não ir com cara de quem tava em casa, Eu achei que tu tinha saído do sabe? trabalho a primeira vez. Ah, saiu do trabalho, veio direto, pô, beleza, pelo Tipo, menos veio. tinha a menor intenção, não queria nada, só queria ir lá, bater um papo e comer um Sushi de sushi. graça. De graça. É, amor, se tu não tivesse pagado sushi, tu nunca mais ia me ver. Pra vocês verem como Porque, são as coisas. gente, primeiro encontro, por favor. Aliás, até hoje, né? Mas no mínimo, no primeiro encontro. Para com esse negócio de ficar dividindo conta. Daqui a pouco também vão me crucificar em praça pública. Mas é assim, tem que ser mulherzinha. É a cor do teu sagrado feminino. É, eu nunca paguei. Eu sou capricorniana. Ah, mas foi interessante, né? Aí foi isso que culminou no nosso encontro, né? Foi. E aqui estamos. Agora tu pode falar. Aqui estamos nós agora. Mas é bem interessante. Agora eu vou contar um pouco de como funcionou também o meu processo dessa busca também de autoconhecimento. Porque guardadas as devidas proporções também em alguns momentos, foi muito parecido com a Neila. Tá? Claro que com algumas coisas um pouco diferentes, porque tal qual a Neila, ela também veio de um relacionamento falido, podemos dizer assim, né? Só que o meu era um falido, só que eu tinha um outro agravante em mim, que era eu tinha um problema de autoaceitação, né? Uma questão de não ser merecedor das coisas. E apesar de eu vindo de uma família que era da espiritualidade, como vocês podem ver depois lá no outro vídeo, até Repetir. não vou repetir aqui a história, mas depois qualquer coisa, depois desse vídeo assistam lá. Tanto o meu quanto o da Nele, que lá tem Outras coisas. tem os detalhes. Outras coisas. Sempre tem, né? Mas o que acontece? Estava também nessa busca. E eu sempre tive essa questão. Por incrível que pareça, eu sempre fui um cara de relacionamentos longos, né? Eu também. Eu sempre fui um cara de relacionamentos longos. Tive um outro casamento que fiquei mais de 10 anos casado. Depois tive um outro que também fiquei, também é o último anterior também foram 7 anos, né? Então sempre fui relacionamentos longos. Nunca fui muito daquelas coisas mais do momento, assim, como eu falei ali de fugar, sabe? Não era. Eu tinha alguma coisa que eu precisava de alguma maneira estar num relacionamento porque era uma lacuna que eu queria de alguma forma preencher de algo que eu não tive na minha infância. Tá, então nós estamos fazendo aí, então a gente está nos processos de cura bem interessante, né? E nas últimas 2 semanas a gente está, isso veio muito forte e era esse o meu problema. Era esse o meu problema. O meu problema era esse. Como se fosse eu tinha uma criança ferida, uma criança que foi rejeitada. É a percepção da criança, A né? percepção é rejeitada, então o que acontecia? Eu buscava fora algo que eu não tinha dentro de mim. Então isso persistiu por muito tempo, durante muitos anos. E aí nos últimos 5 anos, ali por 2019, 2018, né, foi um processo escalar de busca, na verdade até eu simplesmente retomei algumas questões que eu já, como eu vim de uma família de espiritualidade, já tinha esse entendimento, tá? Só que eu me renegava, eu botava embaixo do tapete, eu tinha esse problema, sabe? Então, o que aconteceu? Depois, com o tempo, o que eu tive que fazer? Um trabalho também de uma busca de um autoconhecimento e ter essa noção que eu precisava fazer esse tipo de busca. Por isso que eu também estava num relacionamento que de alguma forma eu estava buscando fora, buscando em outras pessoas,
algo que eu não estava encontrando dentro de mim. Por isso que não davam certo. Porque o que acontece? Você não tem como amar alguém se você não se ama. Fica complicado. E o que acontece com o tempo? Isso vem à tona, isso se mostra. Só que por vezes a gente se cega e não quer enxergar, né? E tal qual a Neila estava numa busca, numa questão profissional, enfim, e de alguma maneira acabou relegando, né, essa questão do relacionamento. Por isso que para ela, de alguma forma, veio que ela precisava fazer esse trabalho, essa busca. E para mim era praticamente o contrário. Eu buscava primeiro no relacionamento, para depois eu ter, de alguma maneira, alguma coisa concreta na questão profissional, questão de trabalho, enfim. Só que no meu caso, para mim, como eu não sou que nem a Neila, que é uma pessoa mais racional, mais signo de terra, eu sou signo de fogo, com ascendente em gêmeos e lua em gêmeos. Então eu sou completamente abstrato. Então, de alguma forma, de alguma maneira, eu abstraí demais tudo isso que eu estava vivendo. E nos últimos 5 anos, eu tomei algumas torres, agora até fazendo uma alusão, né, da minha profissão, que eu sou tarólogo. Eu comecei a tomar momentos de torre, era uma atrás da outra. Sabe quando você tá entrando no mar e começa a tomar um monte de cachotada de onda na tua cabeça? De ondas. Já fica aqui até uma alusão à mecânica quântica. Eram ondas que vinham e eu, de alguma forma, estava brigando, e não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí, por isso que, aí teve que o universo intervir. Porque eu, de alguma forma, eu estava buscando algo que era dentro de mim, que eu tinha. Eu só ia encontrar um relacionamento de alto valor, uma pessoa, tudo a ver com a minha energia. Se eu tinha que buscar dentro de mim. Então eu tive que, de alguma forma, mergulhar no fundo da minha alma, encarar as minhas sombras, né? A gente só vai ter uma vida plena, viver de forma plena, quando a gente entender, compreender como a vida funciona. E eu não tinha esse discernimento naquela época. O que começou a acontecer? Essas minhas buscas, elas eram infundadas, eram todas fracassadas porque eu estava buscando fora algo que eu não tinha dentro, né? Então é um processo doloroso, né? E até interessante, por exemplo, eu tinha aquelas questões bem assim, até uma questão meio do masculino, de não falar, não se abrir, medo de se sentir frágil, né? Medo de se sentir vulnerável. Por que tudo isso? Porque quando criança é um problema que eu tive de ordem de relacionamento materno, né? Lembra que a gente estava até conversando, mas não só materno, mas a questão da mãe foi muito importante, tal qual eu comentei no outro vídeo, assistam lá, né? O que aconteceu? Eu só conseguiria ter algum relacionamento se eu conseguisse me curar disso. Aí que as coisas começaram a acontecer, mas antes disso eu tive que passar por processos meus. Passei por uma separação, né? Por mais que eu não amasse a pessoa que estava comigo, né? Na verdade, realmente nunca amei, né? Porque eu não me amava. Eu estava indo de relacionamentos paliativos. Ele queria pertencer, A porque ele sensação, não se sentiu eu pertencido era, na infância. eu era sempre um peixe fora d'água. Então, uma coisa que eu notei, o Alex, ele sempre, isso é dele, tá? Ele é muito gentil, mas às vezes não era ele. E eu percebi isso algumas vezes, né? Tava uma Porque máscara. ele ainda estava no processo quando a gente se conheceu. Então eu via que ele me agradava e tal, mas não era uma coisa de essência, era... Eu queria, de alguma forma, estar pertencendo a alguém. Mas não parecia verdadeiro, né? Não. Era estranho isso. E Eu sabia que ele queria, mas ele não sabia como, ele não sabia como se expressar, porque ele não estava ainda na essência dele. E a gente vai falar disso também. isso aí vai ser um assunto para um outro vídeo, vai ser muito interessante, porque esse vídeo aqui ele é só uma pincelada nisso, de como foi a nossa busca por um relacionamento. Ele coincidiu com essa busca do autoconhecimento, foi o que acabou acontecendo, tanto com a Neila quanto comigo, porque eu estava nessa busca, dessa questão de uma questão de pertencimento, de não me sentir pertencente a algo, mas de alguma maneira eu precisava me autoconhecer. Foi o que aconteceu, porque depois eu me separei, passei por um perrengue danado, né? Eu nem tenho vergonha de falar isso, mas também não quero aqui falar de coitadismos nem nada, mas acho que faz Mas é o que parte. aconteceu. Mas foi o que aconteceu. Eu passei fome, passei trabalho, né? Eu cheguei a passar um mês com R$ 250, isso em 2021, tendo uma filha, que eu tinha que pagar pensão,
que eu tenho que sustentar. Eu deixei de fazer coisas para mim para fazer por ela. E de alguma maneira, né, se for parar para pensar, isso aí fez de mim a construção da pessoa que eu sou hoje. Homem. O homem. Esse era o grande problema que eu sempre tive durante todos os meus anos de relacionamento e agora nos últimos 5 anos começou a vir à tona e isso ficou evidente. Eu precisava ser homem. Uma coisa que eu não era. Era menino. Eu era menino, eu era um menino, eu era moleque, né? Sabe? Sempre querendo estar dependente emocionalmente, por vezes até de uma questão material, né? Se parar pra pensar, de uma figura feminina. Porque era um problema que eu tinha com a minha mãe. Um problema mal resolvido, né? E é interessante até agora, esse vídeo ele tá quase com uma sessão de terapia, né? Mas é interessante, né? Porque... Mas é bom saber que é mais ou menos assim que a gente, eu no caso, o Alex é tarólogo, mas nas minhas consultas, mas é bem mais profundo. Não, é muito mais no fundo, eu tô falando A aqui gente só tá no falando- superficial, Uhum. tá? Até porque A gente tá com a nossa história, né? na nossa Mas- história e fazer esse paralelo dessa busca por um relacionamento, como é que todo mundo busca, e a maioria das pessoas que nos assistem estão aqui buscam isso também de alguma forma. O nosso exemplo, a nossa própria trajetória de vida sirva de exemplo para vocês entenderem que é o seguinte, às vezes é doloroso sim, é complicado sim, não que tudo tenha que ser dessa maneira, né? Não precisa. Dói, as coisas doem, isso eu tava pensando hoje de manhã, porque a gente não tem compreensão. Por isso que a gente sofre, porque a vida não é pra ser difícil. Não, pelo Não contrário. é pra ser sofrida. Eu parei de sofrer quando eu compreendi. Eu compreendo e eu não sofro mais. Eu não, Né? gente, eu não tenho mais sofrimento. Porque eu entendo. Eu sei de onde vem o sofrimento. Então, isso que acabou acontecendo. Eu tava com o meu pé aqui. Tá dormindo? Tá dormindo. Mas o que aconteceu? Eu tive que fazer toda essa trajetória, toda essa busca para me compreender. Entender que era isso que estava me travando. É por isso que eu não conseguia. Por isso que eu tive 2 relacionamentos longos, mas na verdade eram que de alguma maneira não eram relacionamentos que funcionavam. É como se estivesse insistindo em algo que não era para ser. Como a maioria das pessoas vivem hoje. Né? Então Sim. eu quero que as pessoas se identifiquem aqui. Por exemplo, nós vivemos hoje um relacionamento Perfeito. perfeito. E as pessoas vão Eu dizer não tenho que... medo de dizer, ai, mentira. Não, Ah, é mentira, não tô aqui você pra não... provar nada. A gente não tá aqui para provar nada para ninguém. A gente tá aqui só pra ajudar. Quem quiser. Claro, porque a intenção de ter criado o canal foi essa. Nos foi, Mostrar que é possível. nos Porque foi eu sei o incumbido quanto eu isso. sofri. Né? E o Alex também Meu sabe Deus o do quanto céu. sofreu. E a gente sabe o quanto é bom ter um relacionamento assim, verdadeiro. E faz parte como deve ser. Faz parte da jornada, então, o que aconteceu aí, por isso que eu fiz esse paralelo. Quando chegou no teu momento que a gente se encontrou, eu também estava numa busca. Só que essa busca, ela é dentro da gente. Ela é dentro de nós. Tal qual a Neila falou, relatou até agora, e eu tô aqui falando para você o seguinte, a busca por um relacionamento, ele está em paralelo com uma busca por um autoconhecimento. Se você começar a se compreender como pessoa, como ator no cenário aqui do planeta, da Matrix, você entende as ferramentas que já estão todas à tua disposição. E essa ferramenta está dentro de cada um de nós, de você que está assistindo aqui o vídeo também. É só vocês terem essa compreensão e entender que toda busca que a gente tem aqui fora, ela começa dentro de cada um de nós. Não é você também, de alguma maneira, encontrar um jeito de ser autossuficiente. Não quer dizer que você vai ficar sozinho, sozinha. Não. São coisas que são completamente distintas. Não é isso que a gente está falando aqui. É por isso que dá certo. Entende? A gente. Vocês estão Porque entendendo? A gente não depende um do outro. Ele é livre. E ela também. Mas é uma escolha. Não, e a gente, É uma escolha a gente tá não aqui. se completa. Nós somos completos. Eu sou completa. E o Alex também. A gente se complementa. Isso. Aí transborda. Aí quando encontram 2 pessoas que têm uma missão em comum, mas tiveram que passar por todo esse processo de autoconhecimento para poder, de alguma maneira, encontrar um relacionamento de alto valor verdadeiro, puro e sincero e real, na verdade, tudo começa como? Você tem que se relacionar com você mesmo. Então, acho que um ensinamento aqui desse vídeo é esse. É isso aí. Se busque, se conheça, se compreenda, porque só assim você vai conseguir manifestar o que está aqui dentro, no externo. Lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Dentro de cada um de nós.
Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, né, gente? Olha, espero que esse vídeo tenha sido claro. Assistam novamente, assistam os outros vídeos aqui do canal, porque a intenção de todos os conteúdos que nós estamos postando aqui é esse. É a busca do autoconhecimento e que culmina num relacionamento de alto valor verdadeiro. Tá? Então, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, aperte no sininho, nos acompanhe, porque tem muito mais conteúdo que a gente já está aqui na nossa pauta planejando para vocês e que vocês consigam de alguma maneira se enriquecer a sua história, enriquecer a sua vida e também se autoconhecer, porque só assim vocês vão conseguir entender como a gente vai conseguir um relacionamento de alto valor, independente da dinâmica que vocês estejam vivendo, alma, chama, enfim. Tá? Mais ou menos, acho que esse foi o nosso recado, né? É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Comentem, compartilhem esse vídeo e vamos juntos que a jornada tá recém começando, tá certo? Beijão. Um grande beijo para vocês, tchau, Até a próxima. até o próximo vídeo.